Olá, pessoal! Depois de ler esse livro, chegamos à conclusão que fazemos parte de um plano muito maior. E fico receoso com o amanhã que está chegando. Pouquíssimas obras literárias conseguiram definir tão bem o nosso medo do futuro quanto 1984, de George Orwell. Hoje a gente vai explorar como esse romance distópico foi muito além das páginas e se tornou um verdadeiro pilar da nossa cultura. Tudo começa lá em 1949. O mundo recebia um romance distópico que, olha, não era apenas ficção não. Era um vislumbre sombrio e, o que é mais assustador, um vislumbre muito possível de um futuro governado pelo totalitarismo, pela vigilância e pela manipulação da própria verdade. E aí, numa daquelas coincidências que parecem coisa de roteiro, o ano que deu nome ao livro, 1984, trouxe uma adaptação para o cinema que conseguiu gravar a essência desoladora da visão de Orwell na mente de uma geração inteira. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. Para entender de verdade a obra, a gente precisa voltar para suas origens, para a mente do criador e para o mundo que serviu de inspiração para ele. A criação do livro foi por si só uma baita luta. A semente da ideia foi plantada lá em 1943, quando Orwell viu as superpotências dividindo o mundo. Mas a escrita foi um processo difícil, concluído só em 1948, numa ilha isolada, enquanto a saúde dele piorava. Em 1949, finalmente, o mundo recebeu esse alerta monumental. É super importante entender uma coisa. Orwell não via o livro como uma profecia, e sim como uma sátira. Ele estava, na verdade, parodiando os horrores que já existiam, baseando seu estado autoritário diretamente nos regimes totalitários de Stalin e Hitler. Ele queria mostrar as perversões às quais uma economia centralizada poderia levar. Agora vamos entrar no mundo que ele criou para ver como essa estrutura de controle toda funciona. A Oceania não é só um lugar, é um sistema completo de opressão. O planeta em 1984 é dividido em 3 superestados gigantescos: Oceânia, Eurásia e Lestásia. Eles vivem num estado de guerra que nunca acaba. Mas essa guerra não tem o objetivo de vencer, não. O propósito dela é consumir o excesso de produção e manter todo mundo num estado constante de medo e patriotismo fervoroso. E no centro de tudo isso está o Grande Irmão. Ele existe de verdade? Ninguém sabe ao certo. Mas o rosto dele está em todo lugar, um símbolo constante de vigilância e autoridade. O Grande Irmão está de olho não é só um slogan, é a mais pura realidade da vida na Oceania. Uma das ferramentas mais geniais e ao mesmo tempo aterrorizantes do partido é a novilíngua. E não é só um idioma, é uma arma de controle psicológico. Ao eliminar palavras como liberdade, o objetivo do partido é tornar o próprio conceito impensável. Afinal de contas, se não existe uma palavra para algo, como é que se pode sequer pensar em desejar aquilo? E isso nos leva direto ao crime pensar. Na Oceania, o maior crime não é uma ação, mas um pensamento. Uma simples dúvida contra o partido já é ofensa máxima. E a punição? A vaporização. A pessoa não é apenas morta, ela é apagada da existência, removida de todos os registros como se nunca tivesse nascido. E como alguém sobrevive a isso? Através do duplo pensar. É uma ginástica mental para acreditar que a guerra é paz, que a liberdade é escravidão. É a habilidade de aceitar duas ideias que se contradizem, de saber que algo é uma mentira e ao mesmo tempo acreditar nela. É a rendição final da mente. E essa citação, ela resume perfeitamente a filosofia brutal do partido. Não existe um bem maior, não existe uma meta utópica. O objetivo final é simplesmente o poder pelo poder, exercido de forma absoluta e para todo o sempre. Agora, vamos passar para como essa visão aterrorizante foi trazida à vida, justamente no ano que ele deu o nome. A dedicação dos cineastas foi algo notável. Eles começaram a filmar exatamente no dia 4 de abril de 1984, um mesmíssimo dia em que o protagonista Winston Smith começa a escrever seu diário proibido no livro. É um detalhe pequeno, mas que mostra o profundo respeito que eles tinham pela obra original. Embora já existisse uma adaptação de 1956, é a versão de 1984, dirigida por Michael Radford, que se tornou a representação definitiva. E por quê? Porque ela não teve medo de mergulhar de cabeça na escuridão e no pessimismo implacável do livro. O filme é inesquecível por várias razões. O John Hurt, ele personificou a vulnerabilidade e o desespero do Winston. Richard Burton, em seu último papel, foi um O'Brien aterrorizante.
A fotografia cinzenta, desbotada, recriou perfeitamente aquele mundo opressivo do livro. E curiosamente, teve uma trilha sonora pop do Eurythmics, um contraste que só deixou o filme ainda mais estranho. O renomado crítico Roger Ebert resumiu perfeitamente o sucesso do filme. Ele reconheceu que a adaptação não era só uma ilustração da história, mas uma imersão profunda na escuridão filosófica e psicológica do romance de Orwell. E isso nos leva à nossa parte final, o legado duradouro da obra. E como seus conceitos foram muito além das páginas e das telas para se tornarem parte do nosso vocabulário e da nossa consciência. O impacto é tão, mas tão profundo que a gente criou uma palavra a partir dele. Orwelliano virou sinônimo para qualquer sistema ou ato que seja destrutivo para o bem-estar de uma sociedade livre e aberta, principalmente quando se fala de vigilância do Estado e controle da informação. É só parar para pensar em quantas dessas frases já fazem parte do nosso dia a dia. Grande Irmão, Polícia do Pensamento, Quarto 101 ou o absurdo lógico de 2 mais 2 são 5. Todos esses são conceitos de Orwell que a gente usa para descrever medos e realidades do nosso próprio tempo. Esse gráfico mostra uma coisa fascinante. As vendas do livro simplesmente disparam em momentos específicos da história recente. Em 2013, quando estouraram as revelações sobre vigilância em massa. Pronto. Em 2017, com o surgimento da conversa sobre fatos alternativos, a mesma coisa. Parece que sempre que o mundo real começa a espelhar a distopia de Orwell, as pessoas correm para reler o aviso dele. E a gente termina com uma questão que inverte os slogans do partido para nos confrontar com o tema central de Orwell. Se num mundo guerra é paz, então no nosso qual é o preço da verdade? Numa era de desinformação, onde a realidade pode ser reescrita a qualquer momento, o que estamos dispostos a fazer para defendê-la? Essa é a pergunta que 1984 nos deixa, e talvez ela seja mais urgente hoje do que quando foi escrita.